alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil. Esse programa que é produzido na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pela TV Gran Dourados. Meu abraço ao nosso grande companheiro e diretor Rubens e a toda a equipe da TV Gran Dourados. E meu abraço a você em todo o Brasil, pela TV Com Brasil, que acompanha aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Esse programa só traz coisas boas para você e para sua casa. Hoje eu quero deixar aqui aquele convite especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Ontem, retornando de uma viagem, olhando aqueles lindos campos, aquelas paisagens lindas, verdes, o milho, a safrinha aqui no Mato Grosso do Sul, juntamente com as pastagens, a chegada de chuvas aqui na nossa região, tem deixado nossos campos verdes lindos. Venha conhecer o Mato Grosso do Sul, venha conhecer a capital, Campo Grande, a cidade de Dourados, aqui no interior do estado. Venha conhecer a nossa região de turismo, Pantanal, Bonito e tantos outros locais maravilhosos aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. E eu quero aproveitar também e deixar um abraço para você que tem acompanhado aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco por todo o Brasil e sempre tem aí o nosso telefone, dê um feedback, liga para nós dizendo: olha, estamos acompanhando o programa Mato Grosso do Sul aqui no nosso estado, como tem feito gente lá do estado do Pará, do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia. Nós temos recebido aqui contato lá do estado de Goiás. Então você, onde estiver agora acompanhando o programa Mato Grosso do Sul em Foco, entre em contato conosco para sabermos e também mandarmos aquele abraço especial para você, para a sua família, para a sua comunidade local, tá bom? E não saia daí, nós vamos hoje tratar aqui um assunto por demais importante. O reino dos céus, ele é comparado como uma semente de mostarda. Por onde ele tem chegado, ele tem levado vida e salvação. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar desta matéria tão importante. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai tratar de um texto muito lindo das Escrituras Sagradas que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 30 até o 32, que é a parábola do grão de mostarda. Diz assim: disse mais: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Esse texto de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, que você encontra também em Mateus capítulo 13, 31 e 32 e Lucas 13, 18 e 19, está no bloco das chamadas parábolas do reino dos céus. Jesus estava comparando o reino de Deus, ou o reino dos céus,
Quando nós falamos o reino dos céus ou o reino de Deus, nas páginas do Novo Testamento a mesma coisa, a linguagem difere, mas o sentido é o mesmo, exatamente para falar do reino de Deus sobre toda a sua criação, que Deus reina sobre toda a terra, sobre os céus, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. O reino de Deus está por toda parte. E Jesus disse que o reino de Deus não é comida, nem bebida, não é com aparência visível, nem com fortunas materiais. O reino dos céus, ele está no meio de nós, ele está no coração de todo aquele que entrega a sua vida a Cristo pela fé e agora vai viver nesta companhia do Rei, o Rei Jesus, onde nós encontramos alegria, paz, amor, esperança, salvação e vida eterna. Mas o reino dos céus tem essa expressão focada no Evangelho, que quer dizer onde o Evangelho chega, onde a mensagem do Evangelho chega trazendo salvação. O próprio Jesus, na oração modelo, a oração que é o paradigma de todas as nossas orações, a oração do Pai Nosso, está registrada no Evangelho de Mateus capítulo 6, também está registrada em Lucas. Esta oração, chamada oração do Pai Nosso, ele ensina os seus discípulos, os seus seguidores a orar e a dizer: venha o teu reino. O reino de Deus, na expressão do Evangelho, da mensagem do Evangelho, ele precisa de vir, ele precisa de chegar até a sua casa, até o seu coração, até a sua família, porque onde chega o reino de Deus, ele chega trazendo justiça, paz, salvação, esperança, alegria. Ele encerra aquelas brigas e confusões e estabelece ali a paz. O reino dos céus chegou até aquela casa. Cristo é Senhor também daquela casa. Essa é uma forma mais visível do reino de Deus se espalhando pela terra e tem chegado a muitos lares. Como pastor, nesses 30 anos de ministério, eu tenho visto o reino de Deus chegando a muitos corações, muitas famílias que entregam a sua vida a Cristo pela fé e depois vem dar aqueles depoimentos do que o Evangelho foi para ele, para a sua casa, para a sua família. Me lembro recentemente de uma senhora dizendo: pastor, eu não tinha paz nem para dormir. Eu vivia entulhada de tudo enquanto é tipo de coisa para dormir. Um dia me afundava em remédios, outro dia em bebida, outro dia, cada dia numa coisa diferente. Não sei, talvez drogas e tantas coisas. Até que a paz de Cristo veio sobre o meu coração. Não preciso mais dessas coisas para dormir. O coração onde o reino de Deus chega, onde a graça do Evangelho chega, ele chega trazendo salvação, paz, esperança. A pessoa tem paz até para dormir. Ninguém pode roubar esta alegria e esta paz de um coração onde se estabeleceu nele o reino de Deus. Essa é uma forma mais visível. Mas de uma forma geral, o reino de Deus está por toda parte. Não tem um local neste planeta ou em todo o cosmos, onde um cientista conseguir colocar a sua luneta e enxergar alguma coisa do universo que Deus criou para a sua própria glória. Está o reino de Deus, ele reina sobre todas as coisas, ele reina soberanamente sobre a terra e sobre toda a sua criação, toda a criação de Deus, todas as coisas que você vê, criação do Deus único e verdadeiro, estão sob o seu comando, seu reino se estabeleceu sobre toda a terra. Mateus fala que a menor
de todas as sementes das hortaliças. De fato é uma semente mínima. Não sei se você já viu uma semente de mostarda. Eu cresci num contexto rural e sempre nós tínhamos lá mostarda na nossa horta e nunca ficamos sem fazer isso na prática, semear ali na terra aquelas sementes. Elas são mínimas, se cai na terra você não acha mais. Mínima, exatamente para falar que às vezes o reino de Deus, ele tem um princípio, naturalmente, ele é um princípio insignificante, tão pequenininho. Você vê isto no próprio ministério de Jesus. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu ali alguns pescadores e começou o chamado dos seus discípulos, que hoje sobre a face da terra se multiplica em milhares de milhares, milhões de milhões sobre a face da terra, bilhões de seguidores de Cristo sobre a face da terra. Mas começou ali Jesus chamando aqueles discípulos. Então Jesus disse que o reino dos céus, ele tem um princípio naturalmente insignificante, parece uma coisa frágil, pequena, sem valor, sem importância, aquela semente que é lançada. Quantas vezes você deixa de lançar essa semente achando que é muito simples você entregar, por exemplo, um folheto a uma pessoa? É aquela sementinha de mostarda naturalmente insignificante. Muitos pegam aquele folheto, amassam e jogam no lixo. E nós temos histórias de pessoas que depois vão lá no lixo, encontra aquele folheto, lê e tem ali um encontro com Cristo, e o reino dos céus penetra o seu coração e ele passa a fazer parte deste reino maravilhoso, o reino de Cristo sobre a face da terra. É um princípio naturalmente significante, como a semente de mostarda. Às vezes é um campo de missionário que começa ali pequenininho. É uma igreja que começou com 2 crianças. Uma senhora da igreja contando histórias bíblicas para aquela igreja comum lá em Belo Horizonte, debaixo de uma moita de bananeira na tarde de domingo, e dali nasce um ponto de pregação, uma congregação, e hoje é uma igreja suntuosa lá no local. Então, às vezes, o reino dos céus, e na maioria das vezes, é de fato como um grão de mostarda, tão pequenininho. Aquele dia dos pequenos começos, mas depois cresce e vira árvore frondosa. É maravilhoso falar do reino dos céus. Vamos dar um intervalo aqui, nós voltamos após para continuar esta meditação. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, está chegando até você. Esse programa que é uma produção da TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Vindo aqui, venha conhecer a nossa cidade de Dourados. A Igreja Presbiteriana Central de Dourados terá a alegria de recebê-lo e abraçá-lo e acolher você nessa cidade acolhedora, cidade de Dourados. E hoje nós estamos falando aqui do reino dos céus. É maravilhoso falar do reino dos céus, porque é um reino eterno, não é como um reino temporário, não é como você aderir a uma filosofia, uma ideologia
que te contaram em algum lugar e você aderiu àquilo, ou a algum modelo de governo, seja ele A ou B, direita, esquerda, centro, sei lá o quê, que são coisas passageiras desta terra. Não, nós estamos falando de um reino eterno. Nós estamos falando do reinado de Cristo, soberano sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, e que este reino de Deus precisa de penetrar o seu coração, levando graça e misericórdia. Ele está aí por toda parte, ele é invisível, mas ele está por toda parte. Jesus disse que o reino dos céus é como um grão de mostarda, aquela pequena semente, que uma vez lançada na terra, ele cresce. Mas olha aqui, uma vez semeada, cresce, se torna maior de todas as hortaliças, a ponto das aves dos céus vir aninhar nos seus galhos. Olha, isso aqui é maravilhoso. Muitas das vezes Israel foi comparado como uma figueira ou uma videira. Você planta ali aquela árvore e ela vai crescer, ela vai aumentar ali naquele local, ela vai crescer. Israel era comparado assim como uma videira, que uma vez plantada, a sementinha da uva é tão pequenininha, mas uma vez plantada ela cresceu e foi dando as suas ramagens, e peregrinos vinham esconder debaixo das suas sombras. A igreja, que agora também como uma agência do reino dos céus, é comparada como um grão de mostarda. E o reino dos céus vai muito além da igreja. O reino dos céus é soberano sobre toda a terra, vai muito além, mas a igreja é uma expressão, uma agência do reino dos céus aqui sobre a face da terra, que acolhe os filhos de Deus para prestar culto a Deus, render graças ao nome do Senhor. E aqui fala uma vez semeada. O reino dos céus pode ser semeado. Todas as vezes que nós proclamamos o reino dos céus e convidamos pessoas para vir fazer parte do reino de Deus, do reinado soberano de Cristo, o nosso Rei e Salvador, o cabeça da igreja, aquele que governa, vive. Nós não seguimos um cabeça morto, pelo contrário, é vivo. Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, de onde intercede por nós, é o único mediador e intercessor entre Deus e os homens, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. O seu reino foi estabelecido sobre a terra, e por onde chega a igreja, por onde chega a pregação do evangelho, chega o reino de Cristo no coração das pessoas. Quem sabe esteja chegando ao seu coração agora este reino maravilhoso de Cristo. Venha fazer parte deste reino de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, este reino dos céus. A igreja começou pequenininha. Atos dos Apóstolos diz que não passava de 120, a comunidade que foi convocada por Pedro para eleger o primeiro apóstolo depois da morte de Judas. E a igreja era pequena. De repente, no Pentecostes, Pedro prega ali aquela grande, maravilhosa mensagem. O reino dos céus chegou ao coração de mais de 3.000 pessoas, ou cerca de 3.000 pessoas naquele dia. De repente, a mensagem do evangelho se divulgou por Jerusalém e o número dos discípulos já passava de 5.000 pessoas. E o reino dos céus, que começa tão pequenininho, a proclamação deste evangelho é como o grão de mostarda, nasce pequenininho e depois vai crescendo, se tornando árvore frondosa, se espalhando sobre a terra, a ponto de chegar num momento do registro do livro de Atos, que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, escreve assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Começou lá em Jerusalém, tão pequenininha. Aliás, começa nem em Jerusalém, lá na Galiléia dos gentios, junto ao mar da Galiléia, quando Jesus estabelece ali, começa a chamar os seus discípulos. Claro que é uma continuidade da igreja do Antigo Testamento, então você pode voltar onde você quiser. Onde você voltar, ela nasce pequenininha,
Lá na família de Noé, depois do dilúvio, era tão pequenininha. Lá na família de Abraão, o homem nem conseguia gerar um filho, foi gerar na velhice uma sementinha tão pequenininha como um grão de mostarda, que depois cresce e se estabelece de uma forma frondosa por toda a terra. Então Jesus diz: as aves dos céus poderiam até aninhar a sua sombra. Quantas pessoas que vêm aninhar a sombra da igreja. É tão triste ver esta guerra lá na Ucrânia, vendo crianças, idosos morrendo. A igreja lá na Ucrânia tem mandado vídeos pelo mundo, dando um testemunho da sua fé. Ela está lá firme, orando, clamando ao Senhor, lutando, defendendo o seu país, mas está lá em constante oração, pedindo a intervenção de Deus. E olha como que está prolongando uma força tão poderosa contra a tão fraca, e ela resistindo na graça e na misericórdia de Deus. A igreja se espalhou lá na Ucrânia, para todos os lados, na Rússia, na China, onde a igreja tinha grande dificuldade. É a sementinha de mostarda que vai se espalhando por toda a terra. É o reino de Deus que vai chegando aos lugares mais longínquos, mais adversos, mais perseguidores, mas é como um grão de mostarda, cai na terra e ali nasce e cresce, e as aves dos céus vêm aninhar-se nela. Olha, talvez você tenha tanto desejo de desfrutar disso que eu estou falando aqui agora. Quantas pessoas que falam para a gente: olha, é tão maravilhoso ver essa mensagem do Evangelho, o senhorio de Cristo, o reino dos céus, que quando chega no coração de um homem, de uma mulher, chega trazendo transformação. Mas eu nunca experimentei isso no meu coração, na minha vida. Eu quero convidar você neste momento a entregar a sua vida a Cristo. A Bíblia conta a história de Zaqueu, um publicano, que ele tinha uma grande curiosidade de conhecer a Jesus. Talvez seja também a realidade da sua vida, aquela grande curiosidade de conhecer a Cristo. Zaqueu, por certo, tinha ouvido muito falar de Cristo, como que as pessoas encontravam com Cristo e tinha sua vida transformada. E quando Jesus passa por Jericó, ele sobe numa árvore para ver Jesus passando por ali. Jesus diz: Zaqueu, desce, eu vou hospedar na sua casa. O texto diz que só o convite de Jesus, que ele iria hospedar na casa de Zaqueu, e Zaqueu já desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E lá naquele banquete, naquela mesa, refeição, sei lá o que ele ofereceu a Jesus, num certo momento ele se levanta. Não sabemos o que Jesus falou com Zaqueu, mas ele talvez era igual você, que tinha um desejo de conhecer Jesus e ter a vida transformada por Jesus. Ele então se levanta naquela refeição e diz: Senhor, desejo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. O reino dos céus chegou até a casa de Zaqueu, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo nova perspectiva para a vida. E Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus continua buscando e salvando o perdido, e o reino dos céus continua chegando em lares mais longínquos, levando salvação, levando vida, levando transformação, levando vida eterna. Quem sabe seja a sua realidade. O reino dos céus ainda não chegou até a sua casa, até o seu coração. Entregue a sua vida a Cristo. Fala: Senhor Jesus, vem habitar no meu coração, fazer morada. O reino dos céus precisa chegar até a minha casa. Clame ao Senhor. A Bíblia diz que Ele jamais abandona aqueles que clamam por Ele. E é assim que nós recebemos o reino dos céus no nosso coração, na nossa casa. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade.
A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos encerrar hoje aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, esse programa produzido aqui pela TV Gran Dourados. Vamos deixar aquele abraço especial ao Wesley, lá em Manhuaçu, na região da Zona da Mata, e ao pessoal da TV Caravelos, lá no Vale do Aço, parceiros de trabalho. Nosso grande abraço a toda esta equipe. E vamos orar por você e pela sua casa, pedindo que este reino de Deus chegue até o seu coração, trazendo justiça, paz, salvação e vida eterna. Vem encher-nos com teu amor para o mundo agir. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Rei soberano de toda a terra. Ninguém está fora do governo do Senhor em toda a terra. Este mundo que tu criaste para a tua própria glória. Todos nós estamos debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Estamos debaixo dos teus olhos. E o Senhor reina soberanamente sobre toda a terra. Pedimos que o teu reino chegue até o coração daquele que nos ouve agora, trazendo a graça do Evangelho, a paz de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que este reino se estabeleça no coração desta família que nos ouve, nos acompanha agora por tua graça e por tua misericórdia. Oramos confiados em Jesus Cristo, o Rei desta nação, o Rei de toda a terra, em nome de quem nós oramos. Amém.